Apocalipse capítulo 6, eu quero passar a ler o texto para você. Depois você vai ver onde é que eu vou chegar. Apocalipse 6. E havendo aberto o cordeiro, um dos selos, primeiro selo, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como que em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei um cavalo preto, e que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E uma voz dos meios dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, o denário. Outra versão vai dizer, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo verde, o original é Cloros, né? Mas eu não vou me ater isso agora, mas você só precisa entender que aqui essa tradução saiu errada, tá? O original em grego é Cloros, é verde, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, fome, peste e com as feras da terra. Pois bem, então, em 2020, eu fiz um vídeo sobre o primeiro selo, o primeiro cavalo do Apocalipse, que é o cavalo branco. Naquela época, eu expliquei que algo de repercussão mundial, como foi a pandemia, né, não poderia passar em branco na Bíblia, ou melhor, até usando um branco aqui novamente, né, mas não poderia passar despercebido na Bíblia. A Bíblia tinha que apontar algo diretamente ligado a esse evento que parou o mundo conhecido, né? Nenhum outro evento, pelo menos da história moderna, parou o mundo conhecido como esse evento que foi a pandemia. Naquela época eu havia explicado, né, que a pandemia era o primeiro cavaleiro, ou melhor, o primeiro cavalo do Apocalipse. Para você entender, né, eu mostrei o original grego para você naquela época, né? Mostrei o significado do arco, a palavra coroa, enfim, e mostrei que a pandemia abria essa sucessão de selos de Apocalipse capítulo 6, tá? Além disso, né, quando eu fiz esse vídeo, algumas pessoas podem pensar, pastor, você acredita que os selos ou os cavaleiros são antes da grande tribulação por causa do curso? Não, em 2020, muito antes de o curso existir, o curso, né, como se preparar e sobreviver ao que está vindo, muito antes disso já havia feito esse vídeo para vocês, que o primeiro cavaleiro do cavalo branco ele havia sido liberado. Pastor, Deus permitiu a pandemia? Sim, Deus permitiu a pandemia, certo? Algumas pessoas gostam de especular se isso veio da mão do homem ou se veio de outra forma. Não interessa para nós da forma que veio a pandemia. O que interessa é que foi permissão de Deus. A doença da pandemia, né? E naquele estudo que eu dei, aquela doença que vitimou milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Doença mortal. Aquela doença foi a liberação do primeiro cavaleiro do cavalo branco, né? A liberação do primeiro selo do Apocalipse, certo? E aí algumas pessoas ainda podem pensar assim, poxa, mas foi a pandemia? Mas pastor, eu ouvi dizer que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Eu já expliquei isso exaustivamente naquele vídeo, mas hoje eu quero trazer para você muita Bíblia para que de uma vez por todas você não pense nunca mais que o primeiro cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse é o anticristo, certo? Obviamente, quando a Bíblia fala branco, vermelho, preto e verde, a Bíblia está dando sinais, mostrando através das cores como identificar os seus cavaleiros. E naquela época eu havia dito que por permissão de Deus, né, aquela doença infelizmente vitimou milhares de pessoas e
foi a consumação do primeiro selo de Apocalipse, né? Eu sempre repito, as pessoas elas gostam de especular as causas. Aquilo que você não sabe, não pode comprovar. Ah, foi de mão humana, foi disso. Não pode se falar da mesma maneira. Tudo que é ciência, você precisa de comprovação. Se você não pode comprovar, tratando-se de ciência, não de fé. Fé é uma coisa, ciência é outra, apesar de que Deus é o Deus da ciência, mas aquilo que você não pode comprovar, você também não pode afirmar. É a mesma coisa agora recente, nós tivemos um terremoto, né, de magnitude forte em Marrocos, que vitimou milhares de pessoas. Agora inundação na Líbia, que vitimou dezenas de milhares de pessoas, certo? Algumas pessoas às vezes vêm no meu WhatsApp e escrevem assim: pastor, foi harp, foi não sei o que. Eu pergunto para você, perguntei para uma pessoa muito querida, que eu tenho muito carinho até, eu disse: amada, como é que a irmã pode comprovar que é harp, que é ação humana, um terremoto ou uma inundação? Não, porque diz que tem lá no Alasca, tal, não sei o que lá. Mas você viu em funcionamento? Você viu acionando? Você tem a prova? Não, então não adianta a gente falar. O que a gente precisa entender é que é permissão de Deus. Você não tem que especular as causas, você tem que saber que houve a doença, ela foi fatal, ela foi mortal, ela foi mundial, vitimou milhares de pessoas e a Bíblia profetizava a esse respeito no fim dos tempos. Ou seja, pestes em vários lugares, mas especialmente a consumação do primeiro selo do Apocalipse. Pois bem, algumas pessoas, podem dizer assim: mas pastor, não é o anticristo? Porque eu sempre escuto falar na escatologia tradicional, e na minha visão bem ultrapassada, de que o primeiro selo é o anticristo. Da onde que se tirou essa ideia? Eu sempre falo sobre o ovo e sobre a frigideira, aquela historinha da avó, da mãe, da filha que fazia só um ovo na frigideira e todo mundo achava que só poderia ser feito dessa maneira, até se perguntar para a bisavó lá, e a bisavó disse: olha, eu faço assim porque não tem uma frigideira maior. Se eu tivesse, eu faria 2, 3 ovos. Ou seja, as pessoas elas acabam repetindo padrões simplesmente porque ouviram falar. Assim como eu disse que a Bíblia ela passa no Oriente Médio e não no Ocidente, E o anticristo ele vem do Oriente Médio e não vem do Ocidente. As pessoas muito tempo acreditaram que o anticristo vinha da Europa, aquela coisa toda, e hoje vê-se que não se sustenta isso. Por quê? Porque as pessoas adoram repetir umas das outras e não se aprofundam realmente para entender e descobrirem por si só. Pois bem, agora eu vou falar rapidamente sobre o cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Por que ele não é o anticristo? Mas pastor, de onde tiraram essa ideia que é o anticristo? Eles dizem basicamente, a escatologia tradicional, quando eu falo dizem já os escritos antigos, diziam assim: se é branco é falsa paz. Ou eles dizem assim: Apocalipse capítulo 19 fala de alguém montado num cavalo branco. Eu vou ler até o texto para você. Preste atenção em tudo que eu vou te ensinar aqui agora. Tá? Apocalipse 19, a Bíblia diz assim, 19:11. Eu vou até botar na sua tela aqui, tá? 19:11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam os exércitos do céu e tal. Então veja só, por que surgiu essa ideia errônea, teologicamente errada da Bíblia, de que o primeiro cavaleiro do cavalo, o primeiro cavaleiro de Apocalipse 6, o cavalo branco, é o anticristo? Porque lá no capítulo 19 diz que tem alguém que está sentado sobre um cavalo branco, que julga, que enfim está no céu, e esse é Jesus. Então as pessoas fazem a seguinte construção equivocada e forçada que o texto não diz. Bom, se existe um cavaleiro do cavalo branco que está sentado sobre um cavaleiro que está sentado sobre um cavalo branco lá no Apocalipse 19, e esse é Jesus, então o Apocalipse 6, que tem um cavalo branco e um cavaleiro, é o anticristo. Mas da onde? De que lugar tiram isso? Seria mais ou menos dizer o seguinte: olha, se existe Jesus na Bíblia, então tem a Jesusa. Ou, se existe Deus na Bíblia, então tem a deusa. Mas
Que lastro você puxa para formar essa convicção? Nenhum. Não é porque Apocalipse 19 tem um cavaleiro sentado sobre um cavalo branco e ele é Jesus, que o cavaleiro de Apocalipse 6 sentado sobre um cavalo branco é Jesus. É o anticristo. Nada a ver. Outro argumento que a escatologia tradicional criou é de que o cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo porque o branco simboliza a falsa paz. Será? Onde na Bíblia nós encontramos uma referência que diga que o branco é a falsa paz? Eu não encontrei em lugar nenhum da terra e nem da minha Bíblia. Se você varrer a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, você não vai encontrar uma referência que diga que branco é a falsa paz. Mas se a Bíblia explica a própria Bíblia, então por que a gente não tenta descobrir, não faz um esforço para descobrir o que simboliza o branco na Bíblia, né? Eu quero citar alguns textos para você. Vamos lá. Bom, Isaías. Agora vai ter um pouquinho de Bíblia, é muito necessário que você ouça tudo que eu vou falar para depois você ver onde é que eu vou chegar. Isaías capítulo 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã. Então veja o que a Bíblia está dizendo, que os pecados se tornarão brancos como a neve. Certo? Daniel 7, 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então veja só, a Bíblia fala que foram postos vários tronos, e se assentou nele um ancião de dias, e tinha a veste branca, e o cabelo da sua cabeça era como a neve. Vai vendo. Eu estou fazendo para você um estudo sobre o branco na Bíblia. João 4,35 nos diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Branco, novamente, ceifa, colheita, santidade. Salmo 51, 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Branco, santificação. Marcos 9, verso 3. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Então observe que sempre que a Bíblia faz referência a branco, a Bíblia fala sobre santidade. Mas há outros sentidos. Cântico 5:10. O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000. Mateus 28:3. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Olha só, muito interessante, né? Agora eu quero ler para você Zacarias, um outro texto que fala sobre cavalos e cores também. Zacarias 6, verso 1 a 8. E outra vez levantei os meus olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronze, presta atenção. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos. E no terceiro carro cavalos brancos, e o quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? Ou seja, o que é isto, meu Senhor? Esses cavalos vermelhos, preto, brancos e assim por diante. E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então veja que o profeta Zacarias disse que os cavalos, eles eram 4 espíritos saindo de várias cores, saindo de Deus para toda a terra. Então veja só. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás dele. Os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante
para percorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Zacarias 6, verso 1 a 8. Então veja só que 4 cavalos de 4 cores, eles eram espíritos do Senhor saindo por toda a terra. Lucas agora, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 29. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, Jesus, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Agora Isaías, verso 1, 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, esse versículo eu já li, né? Se tornarão brancos como a neve. Agora João 20, 12. E vi 2 anjos vestidos de branco, a roupa do anjo é branca, veja só, assentados onde jazer o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E transfigurou-se diante deles, agora Mateus 17, 2. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Agora Atos 1, 10. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões ou 2 homens vestidos de branco. Agora mais uma passagem para a gente fechar agora nesse primeiro momento. Marcos 9, 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Então veja que eu citei vários textos da Bíblia para mostrar para você que branco simboliza santificação, divindade, simboliza também os anjos, simboliza a justiça de Deus, simboliza os espíritos de Deus. Então, se a Bíblia ela explica a própria Bíblia, e a Bíblia diz em Apocalipse 6 que saiu, o primeiro selo foi aberto, e ouvi o primeiro animal dizendo: vem e vê. Vamos ler o texto rapidamente. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 6. E havendo aberto o cordeiro um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizendo com voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, que eu já expliquei no grego lá atrás, o que significa, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então o branco em lugar nenhum da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, diz que é falsa paz. Você vê branco para um monte de coisas, santificação, divindade, uma série de coisas. Mas quando a gente olha para o próprio livro do Apocalipse, será que a gente encontra alguma coisa que nos dê luz sobre o que é, ou pelo menos o que simboliza o branco nesses textos bíblicos? Vamos lá. Vamos abrir então aqui a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Certo? Dignas disso. Veja que o branco ele pode simbolizar muitas coisas, né? No nosso mundo, enfim. Mas esses textos que eu estou trazendo para você especificamente, como eu vou depois falar sobre o verde, o amarelo, enfim, falam nesse aspecto, certo? Apocalipse 3:5 agora. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora Apocalipse 7, verso 12 a 16. Dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação,
e lavaram as suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Apocalipse 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora, para a gente fechar, Apocalipse, capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para ele. Apocalipse 1:4. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos, via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Eu poderia citar N textos aqui. Apocalipse 14:10 fala que tem uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém poderia enumerar, de todas as nações, povos, tribos e línguas, e estavam diante de Deus perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Estamos acabando. Apocalipse 6:11. E foi-lhes dada cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. 2:17. Tudo em Apocalipse. Veja bem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e uma pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então veja só, o que o branco simboliza na Bíblia? Muitas coisas, né? O branco fala de justiça, fala de santidade, nesses textos especificamente. É lógico que no nosso mundo, né, as cores não têm nenhuma diferença. Branco, azul, amarelo, preto, a não ser você olhar, né, com os olhos, mas elas não simbolizam nada. Mas quando a gente olha para a Bíblia, né, você vê que há muitas referências quando a gente fala das cores do cavaleiro, do cavalo do Apocalipse 6, né, do primeiro selo branco, no mesmo livro de Apocalipse. Então essa ideia, né, de que o branco ele simboliza uma falsa paz para justificar o primeiro cavaleiro como o cavalo do anticristo, ela não se sustenta, ela não tem base, ela não tem hermenêutica, exegese nenhuma na Bíblia. Não é porque lá em Apocalipse 19 tem um cavaleiro do cavalo branco, esse cavalo é Jesus, que agora o cavaleiro, apareceu outro cavalo, então esse é Jesus. É como eu dei o exemplo, né? É querer forçar uma interpretação extensiva e principalmente criativa, onde a Bíblia não diz absolutamente nada. Mas quando a gente procura sobre referências, o que a Bíblia normalmente trata com essas cores, né, a gente consegue ver alguns padrões, certo? Padrões na Bíblia, certo? Então, é isso que a gente precisa entender, certo? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o primeiro cavaleiro, temos o segundo, que é o vermelho, que a Bíblia traz a exemplificação de espada, né, como se fosse batalhas. O terceiro a Bíblia trata como a fome, e o quarto a Bíblia trata como o cavaleiro do cavalo verde.